Vamos mais um vídeo, onde nós iremos falar do cálculo do perímetro de figuras planas. Então, o perímetro de uma figura plana, eu escrevi aqui, que é a medida do comprimento de um contorno, ou a soma das medidas dos lados de uma figura. Então, trazendo aqui esses exemplos dessas figuras, primeiro eu estou trazendo aqui uma figura, dois triângulos, um triângulo que é retângulo e esse triângulo que não é retângulo, me parece que é equilátero, e as dimensões desse triângulo, ela tem 3 centímetros de cada lado. Então, o perímetro desse triângulo é quando eu contornar essa figura, ou seja, se eu sair desse ponto A aqui até o ponto B, essa medida vai ter, esse contorno vai ter, esse espaço aqui vai medir 3 centímetros. Do B até o C também mede 3 centímetros. Do C até o A também mede 3 centímetros. Então, o perímetro, que eu vou indicar aqui pela letra P, eu encontro ele quando eu fizer essa soma. Quando eu fizer aqui a junção do 3 mais 3 mais, ou seja, do A para o B, 3, do B para o C mede 3 e do A para o C também mede 3. Então, quando eu fizer essa soma, a gente vai encontrar que o P, que é o perímetro, vai medir 9 centímetros, né? Então, o perímetro é um conceito muito simples, ó. Então, aqui eu também tenho um retângulo. Também não, aqui eu tenho um retângulo. Esse retângulo, vou colocar aqui, dizer que ele meça 2 aqui deste lado. Pode ser 2 centímetros. Vou usar uma medida que não usamos usualmente, 2 decímetros. Aqui também 2 decímetros. Aqui 6 decímetros. E aqui 6 decímetros. Estou escrevendo dessa maneira porque no retângulo os lados paralelos são iguais. Então, este lado aqui, o lado AB, ele é paralelo ao lado CD, como também o lado BC paralelo ao lado AD. Então, mas aqui para nós, o perímetro dele eu vou encontrar quando eu fizer essa soma dessas dimensões, do 2 mais 6 mais 2 mais 6. Ou seja, este 2 aqui, ó, mais o 6, mais o 2, mais o 6 de novo, você tem o perímetro dessa figura. E juntando aqui, você tem que vai dar igual a 16, no caso aqui, decímetro. Então, figura também aqui como quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais, né? Se o lado tiver uma dimensão, vou chamar aqui de x, ele vai ser a dimensão comum, né? Ele é um lado, todos são iguais, então o perímetro aqui é quando eu fizer 4 multiplicado por esse x, ou seja, por esse número. Se o x valer 2, aqui o perímetro vai ser igual a 4 vezes o 2, que vai ser igual a 8, né? Mas aqui tem uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, é esse triângulo, que eu vou aqui chamar ele de, esse cantinho aqui, ele é um ângulo reto, ou seja, ele mede 90 graus, eu vou chamar aqui de vértice, do vértice A, aqui outro vértice, o B, e o vértice C. Então, esse triângulo retângulo ele recebe alguns nomes especiais em relação aos seus lados, né? Aqui eu tenho um cateto, tem um nome diferente, né? Do A para o B também recebe o nome de cateto. Ou seja, os lados que apoiam aqui o ângulo de 90, eles são chamados de catetos. E o lado oposto a ele, ou seja, o que está de frente para ele, é chamado de hipotenusa.
hipotenusa. Então, tem uma relação muito importante, muito conhecida, muito usada na matemática, que é o Teorema de Pitágoras, né? Muito conhecido, muitos problemas explorados no ensino fundamental, no ensino médio, que é o Teorema de Pitágoras. Então, o que diz esse teorema? O que ele fala? Ele diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa aqui? É isso, ó, o lado que está de frente ao ângulo de 90. Que o quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos colocar isso aqui usando números, né? Por exemplo, se você tem, mas aqui a rigor, se eu chamar aqui esse cateto de A, esse cateto aqui eu chamar de B, essa hipotenusa chamar de C, o que diz o teorema? É que este C ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado. A gente usa A, mas pode usar qualquer outra letra, né? Alguns livros de matemática adotam chamar de X, de Y, de Z, né? E o que vai mudar aqui são apenas as letras, mas a relação vai ser a mesma, né? Se eu chamar ali a hipotenusa de Y, vai ficar aqui y ao quadrado igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. O que nós temos que lembrar sempre disso, que no triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado desse lado maior, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros lados, dos dois catetos, né? Ou seja, o quadrado desse lado, que é a hipotenusa, ele elevado a 2, ele é igual à soma dos outros dois lados também elevado a 2. Então vamos colocar aqui exemplo com números. Vamos imaginar que você está resolvendo um problema com perímetro e aparece essa situação. Aqui diz que encontre o perímetro do triângulo abaixo. Aí eu vejo aqui que o triângulo, ele é um triângulo retângulo. Tem um ângulo reto, né? Um cateto mede 3, outro cateto mede 4, e eu quero saber o valor do x para que eu possa encontrar o perímetro. Quem é o perímetro dessa figura aqui? O perímetro eu vou encontrar quando eu fizer a soma, né? Quando eu somar o 3 mais o 4 mais esse lado aqui de medida x, ó, que eu não sei quem é. Mas aplicando o teorema de Pitágoras, o que a gente vai fazer para descobrir? Eu sei que no teorema de Pitágoras, o quadrado desse lado aqui, ó, da hipotenusa, ele elevado ao quadrado, vai ser igual à soma deste lado também elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, mais o outro lado também elevado ao quadrado. Então, fazendo essas continhas, ó, eu vou repetir aqui esse x ao quadrado e vou calculando. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 dá 9. Esse 4 ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. Aí eu repito de novo aqui. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é igual a 25. A pergunta que nós fazemos agora, qual o número que é elevado a 2, qual o número que é elevado ao quadrado dá 25? Este número, a gente sabe que é o número 5, né? Mas aqui existe os procedimentos matemáticos que você introduz esse lado a raiz, vai ficar a raiz de x ao quadrado, e aqui a raiz de 25. Esse x ao quadrado, a raiz desse x ao quadrado vai ser igual a x. E a raiz quadrada de 25 igual a 5. Ou seja, o lado x vai medir 5.
Então agora eu vou poder encontrar o perímetro, porque quando eu substituir o valor do x pelo número que eu encontrei, eu vou dizer que o perímetro vai ser igual a 3 mais 4 mais 5. E juntando isso vai ser igual a 3 mais 4, 7. 7 mais 5 igual a 12. Se for centímetro, vai ser 12 centímetros. Então aqui é um exemplo de você, pode aparecer situações onde você, para encontrar o perímetro da figura, vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras, ok?